Júlio, um marido infiel, abandonou sua esposa em seus últimos dias e levou sua amante ao funeral. Tudo o que lhe importava era saber o que ela havia deixado em seu testamento. Mas o que ele não sabia era que sua esposa havia planejado uma última surpresa. Ao descobrir do que se tratava, um calafrio percorreu sua espinha. Em sua casa, os corredores imaculados do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ecoavam o bip constante dos equipamentos médicos, um som que se tornara terrivelmente familiar para Amélia Torres durante os últimos 8 meses. A luz do sol de final de outono filtrava-se pelas persianas verticais, projetando sombras listradas sobre sua cama de hospital. Aos 34 anos, as feições, antes vibrantes de Amélia, haviam sido consumidas pela quimioterapia agressiva. Seu cabelo loiro-mel há muito fora substituído por lenços de seda coloridos que sua irmã, Olívia, lhe trazia toda semana. Naquela manhã de quarta-feira em particular, Amélia estava apoiada em suas almofadas, tocando distraidamente a aliança de diamantes que agora ficava folgada em seu dedo magro. Seu marido, Júlio, deveria tê-la visitado ontem, mas ele havia ligado com outra desculpa sobre uma importante reunião imobiliária que não podia ser adiada. Era a 3ª vez neste mês. Dona Amélia Torres! A voz suave da doutora Rachel Chen tirou Amélia de seus pensamentos. A oncologista estava na porta com uma prancheta na mão, sua expressão cuidadosamente neutra. Está disposta a ter uma conversa sobre os resultados de seus últimos exames? Amélia conseguiu um sorriso fraco. Claro, doutora Chen, embora eu tenha a sensação de que já sei o que você vai dizer. Antes que a médica pudesse responder, passos apressados foram ouvidos e Olívia irrompeu no quarto, sua bolsa de grife balançando descontroladamente. Estou aqui! Sinto muito por estar atrasada. O trânsito estava absolutamente louco na Avenida Paulista. Ela correu para o lado de Amélia, segurando a mão de sua irmã. Aos 31 anos, Olívia era a imagem viva do que Amélia costumava ser. Alta, atlética, com o mesmo cabelo loiro-mel e olhos castanhos calorosos. Você chegou na hora certa, disse a doutora Chen, fechando a porta atrás de si. Eu estava prestes a discutir os resultados do último escaneamento de Amélia. O ar na sala ficou denso quando a doutora Chen puxou uma cadeira e começou a explicar os novos desenvolvimentos. O câncer havia se espalhado mais agressivamente do que eles haviam antecipado. O tratamento experimental, que eles esperavam que lhes desse mais tempo, não estava funcionando como esperado, como Amélia ouviu com uma expressão estranhamente calma, enquanto o aperto de Olívia em sua mão se intensificava progressivamente. Quanto tempo? Perguntou Amélia com a voz firme. A expressão profissional da doutora Chen suavizou-se ligeiramente. Sem uma intervenção agressiva, 3 ou 4 meses no máximo. Sinto muito, Amélia. Olívia soltou um soluço abafado, mas Amélia simplesmente assentiu, como se estivesse recebendo a confirmação de algo que suspeitava há muito tempo. Obrigada por ser honesta comigo, doutora Chen. Depois que a médica saiu, Olívia virou-se para a irmã com lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos ligar para o Júlio. Ele deveria estar aqui para isso. Os lábios de Amélia se curvaram em um sorriso amargo. Ele está ocupado, Liv. Reuniões importantes. Você sabe como ele é. Ocupado? A voz de Olívia subiu bruscamente. Ele é seu marido, pelo amor de Deus. E onde diabos ele tem gastado a herança da tia Marta? Porque certamente não foi no seu tratamento, Liv. Por favor, suspirou Amélia, embora um lampejo de dor tenha cruzado suas feições. A herança de sua tia distante havia sido substancial, quase 5 milhões de reais.
Júlio insistira em administrá-la, alegando que sua experiência em finanças o tornava mais adequado para a tarefa. Ultimamente, no entanto, Amélia começara a questionar algumas de suas decisões de investimento. Uma batida na porta interrompeu a conversa delas. Sara Souza, uma das enfermeiras mais novas do andar, entrou com a medicação de Amélia. Alta, chamativa, com os cabelos escuros perfeitamente arrumados e uniformes de aparência cara, Sara estava trabalhando no andar de oncologia há apenas alguns meses. "E é hora dos seus medicamentos matinais, dona Amélia", anunciou com um sorriso brilhante que não alcançava seus olhos. Enquanto Sara administrava a medicação, Amélia, de repente, sentiu uma onda de náusea diferente de seus sintomas habituais. Correndo para o banheiro, mal chegou a tempo. Olivia a seguiu, segurando o cabelo da irmã enquanto ela vomitava. "O que isso é novo?", comentou Olivia preocupada. "Deveríamos ligar de volta para a doutora Chen", mas Amélia estava imóvel, uma expressão estranha cruzando seu rosto. "Liv", sussurrou, "que dia é hoje?" 15 de outubro. "Por quê?" As mãos de Amélia começaram a tremer. "Estou atrasada, muito atrasada." "Atrasada para quê?", perguntou Olivia antes que uma súbita compreensão surgisse em seu rosto. "Meu Deus! Amélia! Você está dizendo que..." "Preciso de um teste de gravidez", disse Amélia com a voz trêmula. Agora, a próxima hora passou em um turbilhão de atividade. Olivia correu para a farmácia do hospital, voltando com um teste. Quando as duas linhas cor-de-rosa apareceram, Amélia olhou para elas com descrença, as lágrimas finalmente rompendo sua fachada composta. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou ela. "Os médicos disseram que a quimioterapia... Disseram que seria impossível. Precisamos contar para o Júlio", insistiu Olivia, já pegando o telefone. "Não." Amélia agarrou o pulso da irmã com uma força surpreendente. "Ainda não. Preciso de tempo para processar isso." Mas enquanto Amélia jazia em sua cama de hospital naquela noite, sozinha com seus pensamentos, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. O jeito que Júlio vinha agindo ultimamente, o dinheiro faltando em suas contas, as desculpas constantes. E havia algo em Sara, a nova enfermeira, algo na maneira como ela olhava para Amélia com aqueles olhos calculistas. Pouco sabia Amélia que, naquele exato momento, Júlio Harrison estava assinando o cheque para o pagamento inicial de uma luxuosa cobertura no Upper East Side. Do outro lado da mesa, Sara Souza, que não era enfermeira há muito tempo, deslizava os dedos pela borda de sua taça de vinho, um sorriso triunfante em seus lábios perfeitamente pintados. "Por novos começos", sussurrou ela, levantando a taça. Júlio brindou com ela, sem um traço de culpa em seu belo rosto. "Por nós", respondeu ele, "e pela generosa tia Marta de Amélia, que descanse em paz." O vento de outono uivava fora das janelas do caro restaurante, trazendo consigo os primeiros sinais do inverno que se aproximava. Mas a verdadeira tempestade que estava sendo gestada faria o clima parecer calmo em comparação com as revelações devastadoras que estavam por vir. A revelação de sua gravidez desencadeou ondas no mundo cuidadosamente construído de Amélia, transformando seus últimos meses em algo muito mais complexo do que ela poderia ter imaginado. Nos dias seguintes à descoberta, ela se viu dividida entre a esperança e o desespero, entre o milagre que crescia dentro dela e o câncer que consumia seu corpo. Uma semana após o teste de gravidez, Amélia sentou-se no consultório da Dra. Chen, acompanhada por Olivia. O rosto da oncologista estava sério
enquanto ela revisava o último exame de sangue de Amélia. A situação é muito complicada, começou a doutora Chen com cautela. Sua gravidez é de altíssimo risco, Amélia. E continuar com a gravidez significa que teremos que modificar seu plano de tratamento significativamente. Alguns tratamentos terão que ser suspensos completamente. O que isso significa para o tempo dela? Perguntou Olivia, sua voz mal um sussurro. O silêncio da doutora Chen foi eloquente antes que ela finalmente respondesse. Em vez de 3 ou 4 meses, podemos estar falando de 6 a 8 semanas, talvez menos. A mão de Amélia moveu-se instintivamente para sua barriga, para um plano. E o bebê? Com intervenção imediata e repouso absoluto, há uma chance pequena de que o bebê possa sobreviver o suficiente para ser viável. Mas, Amélia, você precisa entender. Levar esta gravidez a esse ponto, quase certamente, significaria sacrificar o pouco tempo que lhe resta. O peso da decisão pairava no ar. Amélia fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas feições demacradas. Eu quero tentar, sussurrou. Este bebê é minha última chance de deixar algo de mim. Mais tarde, naquela tarde, Amélia finalmente juntou coragem para ligar para Júlio. O telefone tocou 5 vezes antes de ir para a caixa postal. Ela tentou novamente. E de novo. Na 4ª tentativa, ele finalmente atendeu, parecendo irritado. Amélia, estou no meio de algo importante. Júlio, preciso que você venha ao hospital. Há algo que precisamos discutir, algo importante. Houve uma pausa seguida de vozes abafadas ao fundo. Não pode esperar até amanhã? Estou fechando um grande negócio aqui. Não pode esperar. Escuta, querida, tenho que ir. Os clientes estão esperando. Tentarei passar amanhã, ok? A linha caiu antes que Amélia pudesse responder. Ela olhou para o telefone em sua mão. Uma estranha sensação de dormência se espalhando por seu peito. Olivia, que fingia não ouvir, não conseguiu mais se conter. Já deu. Vou contratar um investigador particular. Liv, não, Amélia. Isso durou demais. Ele mal esteve aqui para você. Ele tem dado desculpas sobre o dinheiro da herança da tia Marta. E agora ele nem se incomoda em vir ao hospital quando sua esposa moribunda precisa dele. Algo não está certo. Amélia havia começado a suspeitar que Olivia estava certa. O jeito que a nova enfermeira, Sara, sempre parecia estar por perto quando Júlio a visitava. As conversas telefônicas sussurradas que ela o ouvira ter no corredor. As crescentes lacunas em suas contas conjuntas. 2 dias depois, Olivia irrompeu no quarto de Amélia no hospital, o rosto vermelho de raiva e as mãos segurando um envelope manila. Você precisa ver isso, disse ela, a voz trêmula. O investigador particular trabalha rápido. Dentro do envelope havia dezenas de fotografias. Júlio e Sara em restaurantes caros. Júlio e Sara entrando em um luxuoso prédio de apartamentos. Júlio e Sara comprando na Tiffany's. Mas foi a última foto que fez o sangue de Amélia gelar. Júlio e Sara se beijando apaixonadamente do lado de fora do hospital sírio-libanês, bem debaixo da janela do quarto de Amélia. "Ah, mas", disse Olivia gravemente, tirando extratos bancários e registros de propriedade. "Ele tem liquidado sua herança, quase 4 milhões de reais. Ele tem gastado com ela joias, uma cobertura, viagens caras. E veja bem, Sara nem é uma enfermeira de verdade. Ela conseguiu o emprego usando credenciais falsas, provavelmente para vigiar você." Amélia olhou a evidência da traição de seu marido, sentindo algo dentro dela se estilhaçar. Mas, junto com a dor, veio algo mais. Uma raiva fria e clara
que ela nunca havia experimentado antes. Há quanto tempo? Perguntou ela em voz baixa. De acordo com um investigador particular, pelo menos 6 meses. Eles se conheceram em um bar logo após o seu diagnóstico. Ela sabia exatamente quem ele era, quem você era e sobre o dinheiro da tia Marta. Isso foi calculado, Amélia. Naquela noite, enquanto Amélia jazia acordada em sua cama de hospital, ela começou a planejar. O bebê dentro dela poderia não sobreviver. Ela poderia não sobreviver, mas ela garantiria que Júlio Harrison se lembrasse dela até o dia de sua morte. Nas semanas seguintes, Amélia colocou seu plano em ação. Fez várias chamadas privadas ao antigo advogado de sua tia, o Sr. Davidson, que sempre tivera um carinho especial por ela. Fez com que novos documentos fossem redigidos, modificou seu testamento e estabeleceu uma série de eventos que se desenrolariam após sua morte. Júlio continuou seu padrão de visitas breves e distraídas, nunca ficando mais de 15 minutos. Ele ainda não havia notado sua gravidez, embora ela estivesse começando a mostrá-la. Não que isso importasse. Ela havia perdido o bebê 3 dias após ver as fotos, o estresse e seu corpo enfraquecido, incapazes de sustentar a pequena vida dentro dela. Ela não contou a Júlio sobre o aborto espontâneo. Já não lhe contava nada. Sarah continuou seus turnos, aparentemente sem saber que Amélia sabia de tudo. A mulher teve a audácia de parecer preocupada, de tocar Amélia com falsa simpatia, enquanto lhe administrava os medicamentos. Cada toque parecia uma queimadura, agora que Amélia sabia a verdade. Em uma tarde particularmente ousada, Sarah até tentou iniciar uma conversa enquanto trocava a linha intravenosa de Amélia. Seu marido parece tão devotado, disse Sarah, sua voz pingando falsa doçura. Deve ser difícil para ele vê-la assim. Amélia olhou diretamente nos olhos de Sarah, seu olhar firme. Sim, Júlio sempre foi bom em fingir devoção. Diga-me, Sarah, você gosta do colar de esmeraldas que ele te comprou, aquele da Tiffany's? O saco de soro escorregou das mãos de Sarah, espirrando líquido pelo chão. Seu rosto perfeitamente composto rachou por um instante, expondo a criatura calculadora por baixo. Eu não sei do que você está falando, gaguejou Sarah, recuperando rapidamente a compostura. Não? A voz de Amélia era suave, quase doce. Isso é estranho, porque eu tenho uma linda fotografia sua exibindo-o enquanto beijava meu marido bem aqui fora do hospital. O verde realmente combina com você. Sarah saiu correndo do quarto, deixando a linha intravenosa pingando no chão. Nunca mais voltou ao andar de Amélia depois daquele dia, ligando para dizer que estava doente e finalmente pedindo demissão do cargo. À medida que a condição de Amélia piorava rapidamente, ela concentrou toda a sua energia restante em finalizar seus planos. O Sr. Davidson a visitava com frequência, ajudando-a a organizar tudo até o menor detalhe. Os olhos do velho advogado para Amélia frequentemente se enchiam de lágrimas enquanto trabalhavam, mas Amélia permanecia com o olhar claro e focado. Você tem certeza disso? Perguntou ele a ela certa tarde, depois de terem terminado de assinar os últimos papéis. Não é tarde demais para mudar de ideia. Amélia tocou o espelho simples que pedira para trazer uma peça antiga com uma moldura de prata ornamentada. Tenho certeza, Sr. Davidson. Às vezes, o castigo mais cruel não é tirar tudo de alguém. É forçá-los a olhar para si mesmos e ver realmente em quem se tornaram. Olivia, que mal se afastara do lado de sua irmã durante tudo isso, temia que o desejo de vingança de Amélia estivesse consumindo
seus últimos dias. Mas Amélia parecia mais em paz do que estivera em meses. Sei que você acha que estou perdendo tempo com isso, disse Amélia à sua irmã certa noite, enquanto dividiam um pote de sorvete contrabandeado. Mas isto não é só sobre vingança, Liv. É sobre justiça. É sobre garantir que, quando eu me for, Júlio nunca consiga esquecer o que fez. Toda vez que ele olhar para um espelho, toda vez que ele vir seu próprio reflexo, ele se lembrará. E talvez, só talvez, isso o faça pensar 2 vezes antes de fazer isso com outra pessoa. À medida que outubro virava novembro e novembro começava a desvanecer em dezembro, a condição de Amélia piorou drasticamente. O câncer estava se espalhando mais rápido do que qualquer um havia antecipado, acelerado pelo estresse da perda da gravidez e seus tratamentos interrompidos. Júlio continuou seu padrão de visitas esporádicas, aparentemente alheio à mudança no comportamento de sua esposa. Se notou que Sara não trabalhava mais no hospital, nunca mencionou. Estava muito preocupado com seu telefone, com suas reuniões importantes, com a vida que estava construindo sobre os alicerces do sofrimento de sua esposa. O que ele não sabia era que Amélia já havia colocado as rodas para seu ato final. Os papéis estavam assinados, os arranjos feitos e a armadilha estava armada. Tudo o que restava era Amélia fechar os olhos pela última vez, algo que, segundo a doutora Chen, aconteceria muito em breve. Quando a primeira neve do inverno começou a cair lá fora da janela de seu hospital, Amélia sorriu fracamente, pensando na tempestade que em breve envolveria o mundo de mentiras cuidadosamente construído de seu marido. O espelho estava embrulhado na gaveta de sua mesa de cabeceira, esperando seu momento para refletir a verdade ao homem que a traíra. Em uma manhã particularmente fria de dezembro, Júlio fez uma aparição inesperada no hospital. Pela primeira vez ele não vestia seu habitual terno caro, mas sim roupas casuais, um sinal claro de que havia vindo de outro lugar que não o trabalho. O cheiro de um perfume desconhecido pairava em seu pescoço. Amélia, disse ele, tentando soar preocupado. Estive pensando em suas opções de tratamento. Tive que tomar algumas decisões difíceis sobre o dinheiro da herança. Amélia o observou com calma e intensidade enquanto ele andava pelo quarto, soltando um discurso cuidadosamente ensaiado sobre perdas de investimento e quedas do mercado. Ela notou como ele não olhava para os olhos dela, como suas mãos brincavam com sua aliança de casamento, um hábito nervoso que ele havia desenvolvido nos últimos meses. A questão é, continuou ele, a maior parte do dinheiro está investida em ativos de longo prazo. Talvez tenhamos que considerar transferi-la para uma instalação menos custosa. Olivia, que estivera sentada calmamente no canto, levantou-se de repente. Você está falando sério, Júlio? Menos custosa? Você está se referindo a uma instalação onde não notaríamos se as enfermeiras tivessem credenciais falsas? A cabeça de Júlio levantou-se abruptamente, seu rosto ficando ligeiramente pálido. Do que você está falando? Uau, eu acho que você sabe exatamente do que estou falando, cuspiu Olivia. Por quanto tempo você achou que conseguiria esconder o romance, o dinheiro, a Marta? Eu não sei o quê. E chega! Interrompeu Amélia com a voz calma, mas firme. Eu sei sobre a Sara, Júlio. Eu sei sobre a cobertura, as joias, as viagens. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlio ficou imóvel, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Então algo mudou em sua expressão.
A máscara de marido carinhoso caiu, revelando algo mais frio, mais calculado. Certo, disse ele, com a voz mais dura agora. Você quer a verdade? Sim, eu estou com a Sarah. Sim, eu tenho gasto o dinheiro. O que você esperava que eu fizesse, Amélia? Sentar aqui e assistir você morrer? Desperdiçar minha vida em quartos de hospital? Sarah me faz feliz, ela me faz sentir vivo. Amélia absorveu cada palavra cruel sem se abalar, enquanto Olivia parecia pronta para atacá-lo fisicamente. Mas Amélia colocou uma mão de contenção no braço de sua irmã. Ai, saia daqui, disse Amélia calmamente. E Júlio, não se incomode em voltar. Ele saiu sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou atrás dele com um estalo decisivo. Só então Amélia se permitiu chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, enquanto Olivia a abraçava. Naquela noite, o Sr. Davidson fez outra visita, trazendo consigo os rascunhos finais do testamento revisado de Amélia e vários outros documentos importantes. Está tudo em ordem, assegurou ele, seus olhos gentis, cheios de simpatia. Os trusts foram estabelecidos, as doações organizadas e o timing das revelações cuidadosamente planejado. Você tem certeza absoluta do que aconteceu? Amélia tocou a superfície lisa do espelho antigo, mais segura do que nunca. Júlio passou a vida inteira vendo apenas o que ele queria ver em seu reflexo. É hora de ele ver a verdade. À medida que dezembro avançava, a saúde de Amélia deteriorou-se rapidamente. O câncer estava se espalhando agressivamente agora, e a dor havia se tornado quase insuportável. Apesar de tudo, ela se agarrou ao seu plano, encontrando força no conhecimento de que a justiça seria finalmente servida. Júlio nunca mais voltou ao hospital após sua confissão. De acordo com o investigador particular, que continuou a enviar atualizações a Olivia, ele e Sarah haviam tirado férias luxuosas nas Maldivas, usando o último dinheiro da herança de Amélia para se hospedar em uma vila sobre a água que custava milhares por noite. Ele vai perder tudo, disse Olivia certa noite, enquanto revisava o último relatório do investigador particular. Cobertura, os carros, os investimentos, tudo está em seu nome. Quando a verdade vier à tona, Amélia terminou fracamente. Ele não terá mais nada além de seu próprio reflexo. E esse será seu maior castigo. O quarto de hospital havia se tornado uma espécie de centro de comando, com o Sr. Davidson e Olivia trabalhando incansavelmente para garantir que cada detalhe do plano de Amélia fosse perfeito. O espelho esperava em sua gaveta, sua moldura prateada ornamentada brilhando sempre que a gaveta era aberta, como uma promessa de justiça futura. Quando o ano chegava ao fim, Amélia podia sentir suas forças diminuindo, mas manteve-se firme, determinada a levar seu plano até o fim. O palco estava montado, as peças estavam no lugar, e em breve, muito em breve, Júlio Harrison aprenderia o verdadeiro custo de sua traição. A noite em que Amélia faleceu foi amargamente fria, com a neve caindo silenciosamente lá fora da janela de seu quarto de hospital. Ela morreu tranquilamente enquanto dormia, segurando a mão de Olivia, o espelho antigo, guardado em segurança na gaveta de sua mesa de cabeceira. Era 31 de dezembro, o último dia de um ano que mudara tudo. Júlio e Sarah ainda estavam nas Maldivas quando o telefonema chegou. Olivia insistira em ser quem daria a notícia, com a voz fria e clínica, enquanto informava ao cunhado sobre o falecimento de sua esposa. "O funeral é daqui a 3 dias", disse ela sem rodeios. "Tente se afastar das suas férias tempo suficiente para comparecer.
Você não gostaria que as pessoas falassem, certo? O funeral foi realizado na Catedral da Sé, um grande evento que Amélia havia planejado meticulosamente. Ela especificara cada detalhe, desde as rosas brancas que adornavam seu caixão até a música que seria tocada. A igreja estava lotada de enlutados, amigos, familiares, colegas e até mesmo a doutora Chen, que se sentava calmamente no fundo, com os olhos vermelhos. Júlio chegou exatamente 7 minutos antes do início do serviço, vestindo um terno preto apropriadamente sombrio que ainda cheirava a etiquetas de shopping. Sara teve a audácia de acompanhá-lo, embora pelo menos tivesse o bom senso de se sentar várias fileiras atrás, tentando se misturar à multidão. Durante todo o serviço, Júlio interpretou perfeitamente o papel do viúvo enlutado. Secou os olhos com um lenço monogramado, aceitou condolências com um olhar de devastação bem ensaiado e até conseguiu proferir um breve elogio que fez várias tias mais velhas procurarem seus lenços. Amélia foi o amor da minha vida, declarou ele do púlpito, a voz embargada pela emoção fabricada. Ela lutou com tanta bravura e eu estive com ela a cada passo do caminho. Na primeira fila, os nós dos dedos de Olivia ficaram brancos enquanto ela apertava o braço da cadeira. Ao lado dela, o Sr. Davidson tinha uma expressão que poderia ter sido um sorriso zombeteiro. O verdadeiro drama, no entanto, começou 3 dias após o funeral, quando Júlio recebeu uma ligação do escritório do Sr. Davidson solicitando sua presença para a leitura do testamento de Amélia. A secretária do advogado especificou que ele deveria ir sozinho, sem convidados ou representação legal. Júlio chegou ao escritório de advocacia vestido com outro terno novo, este azul marinho com riscas finas. Ele se comportava com a confiança de um homem que esperava herdar milhões. Sara o esperava em uma lanchonete do outro lado da rua, sem dúvida já planejando como gastariam sua fortuna. A sala de conferências onde o Sr. Davidson o recebeu era imponente, com painéis de madeira escura e vista para o Parque Ibirapuera coberto pela garoa. Olivia já estava lá, junto com um taquígrafo judicial e um cinegrafista. Outro dos pedidos específicos de Amélia. Antes de começarmos, disse o Sr. Davidson, ajeitando os óculos de armação de arame. A Sra. Harrison deixou instruções explícitas de que este procedimento fosse gravado em sua totalidade. Confio que você não tem objeções. Júlio acenou com a mão desinteressado. Claro que não. Vamos começar? O Sr. Davidson abriu uma elegante pasta de couro e começou a ler. Eu, Júlio Alexandre Harrison, estando em plena sanidade e corpo, por este meio declaro que este é meu último testamento. O que se seguiu não foi menos que teatral. Primeiro vieram os pequenos legados, joias para os primos, livros para os amigos, sua coleção de arte para vários museus. Então, o Sr. Davidson pigarreou e passou para o prato principal. Quanto ao restante do meu patrimônio, incluindo todos os fundos herdados de minha falecida tia Martha Harrison, todas as propriedades compradas com tais fundos e todos os investimentos feitos com eles. Júlio inclinou-se ligeiramente para a frente, com um brilho faminto nos olhos. Por este meio, lego a totalidade destes ativos, avaliados em aproximadamente 4 milhões de reais, para serem divididos em partes iguais entre as seguintes organizações de caridade: a Sociedade Brasileira de Oncologia, o Departamento de Pesquisa Oncológica do Hospital Sírio-Libanês e a Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica. A cor sumiu do rosto de Júlio. O quê? Além disso,
continuou o Sr. Davidson, aparentemente alheio à angústia de Júlio. Ordeno que todas as propriedades compradas com minha herança, incluindo, mas não se limitando à cobertura na Avenida Faria Lima, sejam liquidadas imediatamente e os lucros destinados às organizações de caridade antes mencionadas. Isto é ridículo, balbuciou Júlio, levantando-se de sua cadeira. Ela não pode fazer isso, esse dinheiro era meu, sou o marido dela. Por favor, sente-se, Sr. Harrison, há mais. Júlio desabou de volta em sua cadeira, sua fachada cuidadosamente mantida, desmoronando. A meu marido, Júlio Alexandre Harrison, leu o Sr. Davidson, sua voz adquirindo uma qualidade quase teatral. Deixo duas coisas. Primeiro, esta carta, para ser lida imediatamente. Ele entregou um envelope cor de creme a Júlio, que o pegou com mãos trêmulas. E segundo, continuou o Sr. Davidson, enquanto Olivia metia a mão debaixo da mesa de conferências e tirava um pacote embrulhado familiar. Este espelho. Júlio olhou para o espelho antigo enquanto Olivia o colocava à sua frente, sua moldura prateada, brilhando sob as luzes do escritório. Com dedos trêmulos, ele abriu a carta de Amélia e começou a ler em voz alta, conforme as instruções do Sr. Davidson. Meu queridíssimo Júlio, quando você ler isto, eu já terei partido, e você estará descobrindo que seus planos cuidadosamente traçados desmoronaram. Sim, eu sabia sobre a Sara. Eu sabia sobre a cobertura, as joias, as viagens. Eu sabia de tudo. Eu também soube sobre o bebê, nosso bebê, que perdemos enquanto você comprava esmeraldas para sua amante. O filho que você nunca soube que existia, porque estava ocupado demais construindo uma nova vida sobre os alicerces da minha morte para perceber que eu estava carregando seu filho. Mas esta carta não é sobre punição, Júlio. É sobre reflexão. O espelho que lhe deixei é muito especial para mim. Pertenceu à minha avó, que o deu à minha mãe, que o deu a mim. Ele viu 3 gerações de mulheres da minha família confrontarem suas verdades, tanto bonitas quanto feias. Agora é sua vez. Todas as manhãs, quando você acordar, quero que você olhe neste espelho. Olhe de verdade. Veja o homem que pôde deixar sua esposa moribunda sozinha em um hospital enquanto cortejava uma enfermeira falsa. Veja o homem que pôde gastar a herança de sua esposa em quinquilharias para sua amante enquanto ela lutava por sua vida. Veja o homem que perdeu a chance de ser pai porque era egoísta demais para ser marido. O espelho nunca mentirá para você, Júlio, embora você tenha passado a vida inteira mentindo para si mesmo. E talvez, só talvez, um dia você olhe para ele e finalmente se veja como eu o vi no final. Não se incomode em procurar o dinheiro. Sumiu. Não se incomode em tentar contestar o testamento. O Sr. Davidson o tornou inquebrável. Não se incomode em correr para a Sara. Ela também terá sumido, assim que perceber que não há mais nada para ela tomar. Tudo o que você tem agora é seu reflexo. Júlio, espero que você aprenda a viver com ele, com todo o amor que um dia tive. Emily. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlio encarou a carta, depois o espelho, seu rosto uma máscara de horror. Isto é impossível, sussurrou. O dinheiro, a cobertura, estão sendo apreendidos neste exato momento, informou o Sr. Davidson calmamente. Suas contas conjuntas foram congeladas e a administradora de imóveis foi notificada da mudança de propriedade. A senhorita Souza já recebeu uma ordem de despejo como se fosse um sinal. O telefone de Júlio começou a vibrar. O nome de Sara apareceu na tela,
acompanhado por uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Júlio, tem gente no apartamento com papéis. Dizem que temos que sair imediatamente. O que está acontecendo com nossas contas? Júlio, me responda. O mundo de Júlio continuou a desmoronar naquela sala de conferências, enquanto o Sr. Davidson explicava metodicamente o alcance total dos arranjos de Amélia. Ela não apenas distribuíra sua herança, mas também havia documentado cada centavo que Júlio havia gasto com Sara, cada transação fraudulenta, cada tentativa de ocultar dinheiro. A propósito, acrescentou Olivia com a voz transbordando de satisfação, o conselho do hospital ficou muito interessado em nossa documentação sobre as credenciais de enfermagem falsas da Sara. A polícia provavelmente está conversando com ela agora mesmo. Júlio desabou em sua cadeira, seu caro terno parecendo largo em seu corpo. Pegou o espelho com mãos trêmulas, olhando seu reflexo. Pela primeira vez pareceu ver a si mesmo de verdade. Não o bem-sucedido empresário que fingia ser, mas o marido infiel e fraudulento em quem se tornara. Deve restar alguma coisa, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Não, a casa em Petrópolis, minhas contas de investimento. A casa foi comprada com a herança de Emily, explicou o Sr. Davidson pacientemente. Quanto às suas contas pessoais, bem, parece que a maior parte do seu dinheiro foi para sustentar um estilo de vida bem caro com a senhorita Souza. Os extratos do cartão de crédito são bastante reveladores. O telefone de Júlio continuou a vibrar sem parar. As mensagens de Sara tornavam-se cada vez mais desesperadas. O banco diz que nossas contas estão congeladas. Dizem que os cartões de crédito estão cancelados. Júlio, estou recebendo notificação de processo por fraude. Onde você está? Olivia observou o desmoronamento de seu cunhado com fria satisfação. Tirou outro envelope de sua bolsa. Amélia deixou mais uma coisa para você ver, Júlio. Ela queria que você soubesse exatamente o que você jogou fora. Dentro do envelope havia fotos de ultrassom, imagens granuladas em preto e branco do bebê, aquele que ele nunca teve a chance de conhecer. A data indicava que haviam sido tiradas apenas alguns dias depois que Amélia descobriu a traição de Júlio. Ela estava carregando seu filho enquanto você comprava pulseiras Cartier para sua amante, disse Olivia suavemente. Ela perdeu o bebê no dia em que descobriu minha traição. Outra vida da qual sou responsável por ter terminado. Júlio olhou para as fotos do ultrassom. Suas mãos tremiam tanto que quase deixaram cair. No reflexo do espelho, ele pôde ver seu rosto se contorcendo. A realidade do que havia feito finalmente o atingiu com toda a força. O Sr. Davidson pigarreou. Há mais uma coisa. Amélia fez uma declaração em vídeo antes de falecer. Ela pediu que fosse exibida agora. O cinegrafista montou uma tela e, de repente, o rosto de Amélia apareceu diante deles. Ela estava claramente perto do fim, suas feições marcadas, mas seus olhos brilhantes de propósito. Sua voz, embora fraca, transmitia uma força inconfundível. Júlio, se você está vendo isso, então tudo saiu como planejado. Você provavelmente está com raiva. Provavelmente se sente traído. Bom, agora você sabe como é. Mas isto não é apenas vingança, Júlio. É justiça. É sobre consequências. Sobre olhar para o espelho e encarar a verdade. Eu te amei, Júlio. Eu te amei o suficiente para querer trazer seu filho a este mundo, mesmo enquanto eu estava partindo. Mas você nem sequer conseguiu me dar a dignidade da honestidade em meus últimos meses. Em vez disso, você me fez assistir enquanto construía uma nova vida com outra pessoa, usando minha morte como seu trampolim.
O espelho que deixei para você pertenceu às mulheres mais fortes que já conheci. Elas o usaram para encarar suas verdades, para reunir suas forças, para se reconstruírem quando a vida as despedaçava. Agora é seu, use-o bem e lembre-se, cada vez que você olhar para ele, que seu reflexo é tudo o que lhe resta da vida que você jogou fora. O vídeo terminou e a sala voltou a ficar em silêncio. Lá fora, a neve continuava a cair sobre Manhattan, cobrindo a cidade com uma tela branca. Mas dentro daquela sala de conferências, o mundo de Júlio Harrison havia se tornado permanentemente escuro. Seu telefone parou de vibrar. Uma rápida olhada mostrou uma última mensagem de Sarah. Não se incomode em ligar. Terminei. Você não vale os encargos de fraude. Júlio pegou o espelho novamente, olhando fixamente para ele, como se esperasse que seu reflexo lhe mostrasse algo diferente. Algo melhor que a verdade. Mas Amélia estava certa. Espelhos não mentem. E naquele momento, Júlio Harrison finalmente se viu com clareza. Um homem que destruíra tudo o que tinha em busca de uma fantasia que se evaporara como a névoa da manhã. O serviço de carros espera lá embaixo, disse o Sr. Davidson em voz baixa. Ele o levará para onde precisar ir, embora eu deva mencionar que o contrato de aluguel de sua cobertura estava em nome de Emily. Esses papéis também foram notificados. 2 meses após a morte de Amélia, Júlio Harrison estava sentado em um pequeno estúdio no Queens, longe da luxuosa cobertura que dividira com Sarah. O espelho antigo pendia na parede oposta à sua cama, exatamente onde ele podia vê-lo na primeira hora da manhã e na última da noite, exatamente como Amélia havia desejado. As consequências da leitura do testamento haviam sido rápidas e impiedosas. Sarah havia desaparecido completamente, deixando apenas o persistente cheiro de seu caro perfume e uma série de mensagens de voz cada vez mais hostis antes que ela bloqueasse seu número por completo. A polícia a investigou sobre suas credenciais de enfermagem falsas, mas ela conseguiu fugir para o México antes que pudessem apresentar queixa. A vida profissional de Júlio havia implodido espetacularmente. As notícias de seu comportamento durante a doença de Amélia se espalharam pelos círculos imobiliários de Manhattan. Antigos clientes se distanciaram, sócios dissolveram suas parcerias e sua reputação, antes dourada, agora estava irremediavelmente manchada. Hoje ele se preparava para sua primeira entrevista de emprego em 20 anos, não para um cargo de prestígio no desenvolvimento imobiliário, mas para um cargo de vendas de nível inicial em uma pequena empresa de administração de propriedades no Brooklyn. O terno que vestia era uma das poucas coisas que ele conseguira guardar de sua vida anterior, embora agora ficasse largo em seu corpo. Antes de sair, ele fez o que havia feito todas as manhãs desde que recebera a carta de Amélia. Parou em frente ao espelho e se olhou de verdade. O que você vê? Sussurrou, ecoando a pergunta que sua terapeuta designada pelo tribunal o havia ensinado a fazer. A terapeuta havia sido ideia de Olivia, parte de seu próprio caminho para a cura. Ela também havia falado com ele sobre a vaga no Brooklyn, embora ele ainda não conseguisse se forçar a falar com ela diretamente. O reflexo lhe devolveu o olhar. Um homem de uns 40 e poucos anos, com fios grisalhos nas têmporas, linhas profundamente marcadas ao redor da boca e dos olhos. Mas eram os próprios olhos que mais haviam mudado. O brilho arrogante havia sumido, substituído por algo mais sombrio, mais atormentado. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de sua irmã mais nova, Kate. Ela era o único familiar que ainda lhe falava,
e mesmo ela o mantinha à distância. Não se esqueça de comer algo antes da entrevista. E, Júlio, lembre-se do que o Dr. Patterson disse sobre ser dono da sua história. O Dr. Patterson, seu terapeuta, vinha trabalhando com ele sobre responsabilidade. Sem mais desculpas, sem mais desvios, sem mais narrativas cuidadosamente elaboradas para se esconder. Apenas a verdade crua e feia do que ele havia feito. A viagem de metrô para o Brooklyn foi uma nova experiência para um homem que uma vez se recusou a viajar para qualquer lugar sem seu serviço de carro particular. Ele se viu observando seus colegas de viagem, imaginando suas histórias, suas lutas, suas perdas. Ele nunca havia feito isso antes. Nunca havia realmente olhado para as pessoas além do que elas poderiam lhe oferecer. Em uma parada, uma jovem subiu, claramente nos estágios finais da gravidez. Algo nela lhe lembrou Amélia, das fotos de ultrassom que agora guardava na carteira. Quando o trem parou bruscamente, ela tropeçou levemente. Júlio se levantou imediatamente, oferecendo-lhe seu assento. "Obrigada", disse ela, sorrindo cansada. "Nem muita gente percebe mais." "Agora eu percebo", respondeu ele suavemente, mais para si mesmo do que para ela. "Agora eu percebo tudo." Tá. A entrevista estava marcada em um modesto prédio de escritórios no Dumbo. Júlio chegou cedo e sentou-se em um pequeno café do outro lado da rua para organizar seus pensamentos. A última vez que estivera no Brooklyn, fora para procurar possíveis locais de desenvolvimento, propriedades que planejava comprar e vender usando o dinheiro de Amélia. Seu telefone zumbiu novamente. Desta vez, era um lembrete de sua inscrição na terapia. Reflexão diária. Que verdade você está enfrentando hoje? Júlio tirou a carteira, retirando as fotos de ultrassom que agora carregava para todo lado. Estavam amassadas pelo uso, as bordas desgastadas. Ele havia perguntado a Olivia, através de Kate, se ela tinha mais alguma. Ela lhe enviara um pendrive contendo centenas de fotos de Amélia durante sua doença. Momentos em que ele deveria ter estado lá. Mas não estava. Sr. Harrison, a voz da recepcionista o tirou de seus pensamentos. Eles estão prontos para o senhor. A sala SA, sala de entrevista, era pequena, com vista para a ponte do Brooklyn através de janelas sujas. 3 pessoas estavam sentadas em uma mesa dobrável. Tom Costa, o proprietário da empresa, Maria Rodrigues, a diretora de RH, e, para surpresa de Júlio, David Turner, o antigo cliente com quem ele havia trabalhado em sua vida anterior. "Júlio", disse David com uma expressão ilegível. "Não esperava ver seu nome em nossa lista de candidatos." "Eu também não esperava estar nela", respondeu Júlio com honestidade. "Mas aqui estamos." De fato, David inclinou-se para a frente. "Por que você não nos conta por que está aqui?" E Júlio? A verdadeira razão, não a versão polida. Júlio olhou para cada rosto ao redor da mesa. Então respirou fundo. As palavras do Dr. Patterson ecoaram em sua mente. Sua história é feia, mas é sua. Assuma-a. "Estou aqui porque destruí minha vida", começou com a voz firme. "Traí minha esposa moribunda da pior maneira possível. Desperdicei milhões de reais que não eram meus para gastar. Tornei-me alguém que mal consigo olhar no espelho, embora eu tenha que fazer isso todos os dias, porque minha esposa garantiu isso em seu testamento." A sala ficou em silêncio enquanto Júlio continuava expondo cada detalhe desagradável de sua queda. Ele observou suas expressões mudarem de surpresa para nojo, para algo parecido com compreensão, enquanto descrevia sua terapia contínua, suas tentativas de reparação, suas lutas diárias com o espelho
que o obrigava a se encarar. Eu não peço perdão, concluiu Júlio. Não o mereço. O que peço é uma chance para começar de novo, para ser alguém diferente do homem que vejo naquele espelho todas as manhãs. David Turner recostou-se em sua cadeira, estudando Júlio com uma mistura de desprezo e curiosidade. Por que deveríamos confiar em você? Seu comportamento passado mostra total falta de ética e bússola moral. Vocês não deveriam confiar em mim, respondeu Júlio. Ainda não, eu não ganhei isso, mas o farei todos os dias se me derem a oportunidade. Após a entrevista, Júlio caminhou pela margem do Brooklyn, observando o skyline de Manhattan brilhar sob a luz do sol de inverno. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de Tom Costa. Precisamos discutir alguns detalhes adicionais. Você pode voltar amanhã? Naquela noite, enquanto Júlio estava sentado em seu estúdio, comendo delivery do restaurante chinês do andar de baixo, ele pegou o seu diário de terapia. O Dr. Patterson insistira que ele documentasse sua jornada, não para que mais ninguém lesse, mas como outra forma de reflexão. Dia 67 sem Amélia, ele escreveu. Sonhei com ela ontem à noite, não a Amélia do final, magra e zangada, e sabendo de tudo, mas a Amélia do começo, a que ria das minhas piadas ruins e acreditava em mim mais do que eu merecia. No sonho, ela segurava nosso bebê, aquele que perdemos, aquele que eu nunca soube que existia, até que foi tarde demais. Ela não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos que sempre me viam, mesmo quando eu não conseguia me ver. Uma batida em sua porta interrompeu sua escrita. Quando abriu, encontrou Olivia ali, parecendo desconfortável, mas determinada. Kate me contou sobre sua entrevista, disse ela sem rodeios. Pensei que você deveria ter isto. Ela lhe entregou uma caixa e se virou para ir embora. Olivia, espere, chamou Júlio. Sei que não significa nada, mas sinto muito mesmo. Ela parou sem se virar. Você está certo. Não significa nada, mas Amélia queria que você tivesse essas coisas. Ela guardou tudo, sabe? Cada ingresso de cinema, cada cartão de aniversário, cada bilhetinho bobo que você escreveu para ela. Ela acreditou em você até o fim. Essa foi a tragédia dela. Depois que ela se foi, Júlio abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, cartas e pequenas lembranças de sua vida com Amélia. No fundo, havia um diário. O diário de Amélia de seu tempo no hospital. Ele o leu a noite toda, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto descobria a esposa que nunca conhecera de verdade. Ele leu sobre suas esperanças para o bebê, seus medos da morte, suas crescentes suspeitas sobre sua traição. A última entrada era datada de apenas 3 dias antes de sua morte. Querido Júlio, quando alguém ler isto, eu já terei partido. O espelho que lhe deixo não é apenas um castigo. Embora Deus saiba que você o merece, é sobre esperança. Esperança de que em algum lugar, dentro do homem que pôde trair-me tão completamente, ainda existe o homem por quem me apaixonei. O homem que me trazia café na cama só porque sim. O homem que aprendeu a cuidar do jardim porque sabia que isso me fazia feliz. O homem que me apoiou em 3 abortos espontâneos e ainda queria tentar de novo. Esse homem ainda está aí, Júlio. Tenho que acreditar nisso porque este bebê merece conhecer essa versão sua. O verdadeiro você, não a pessoa que você tem fingido ser ultimamente. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu, ou algo maravilhoso, ou algo terrível. De qualquer forma, quero que você se lembre quem você é, não quem o mundo pensa que você é, ou quem você acha que precisa ser, mas quem você é no seu coração. Eu te amo, Júlio. Eu te amo o suficiente para perdoar o que quer que venha.
Eu te amo o suficiente para acreditar que você encontrará o caminho de volta para si mesmo, mesmo que eu não esteja lá para ver. Sempre sua, Emily. Na manhã seguinte, Júlio voltou ao escritório de administração de propriedades. Tom Costa o esperava sozinho. Nós conversamos, disse Tom. David era contra contratá-lo. Maria estava indecisa. Mas eu acredito em segundas chances com condições. Você começará do zero, salário mínimo, qualquer reclamação, qualquer indício de má conduta, e você está fora e terá que compartilhar sua história com nossa equipe, toda ela. Eles precisam entender com quem estão trabalhando. Júlio assentiu, aceitando cada condição sem discutir. Ao sair do escritório com seu novo manual do funcionário, ele viu seu reflexo nas portas de vidro do prédio. Pela primeira vez desde a morte de Amélia, ele não desviou o olhar imediatamente. Naquela noite, ele sentou-se em seu pequeno estúdio e começou a escrever. Querida Amélia, hoje recomecei. Não porque eu queira, mas porque você tornou impossível continuar sendo o homem que eu era. O espelho que você me deixou não reflete mais apenas meu rosto, reflete minha alma. E talvez, só talvez, isso também esteja começando a mudar. Eu nunca me perdoarei pelo que fiz com você. Nunca deixarei de lamentar a família que poderíamos ter tido. Mas eu lhe prometo isto. Todos os dias eu olharei para aquele espelho e tentarei ser melhor do que fui no dia anterior. Não por mim, mas por você, pelo bebê que perdemos, pelo homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. Sempre arrependido, Júlio. Cerca de 1 ano após a morte de Amélia, Júlio estava em frente ao espelho de seu estúdio, ajeitando a gravata de seu terno recém-comprado. Não era mais de grife. Esses dias haviam acabado, mas era limpo e profissional, apropriado para o evento que se aproximava. Hoje seria inaugurada a Sala Comemorativa Amélia Torres, no Hospital Sírio-Libanês, financiada com o dinheiro que ela deixara para o Departamento de Oncologia. Júlio havia sido convidado não como convidado de honra, mas como uma história de advertência. Parte de sua terapia e jornada de redenção havia envolvido falar para turmas de ética médica sobre a vulnerabilidade do paciente e a traição da confiança. Quando o conselho do hospital soube de suas apresentações, decidiram que sua história deveria fazer parte da cerimônia de abertura. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de Kate. Tem certeza de que quer fazer isto? Não é tarde para desistir. Júlio olhou para seu reflexo pela última vez. O último ano o havia envelhecido consideravelmente. Seu cabelo estava mais grisalho do que castanho agora, e as linhas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado. Mas havia algo diferente em seu olhar. Algo que não estava lá antes, talvez propósito, ou talvez apenas o peso do remorso genuíno. Tenho certeza. Ele respondeu por mensagem de texto. Amélia gostaria que eu estivesse lá, não por mim, mas pela verdade. A cerimônia estava marcada para o meio-dia, mas Júlio chegou ao Sírio-Libanês 2 horas antes. Queria percorrer os corredores familiares uma última vez para lembrar tudo o que se esforçara tanto para esquecer durante a doença de Amélia. Enquanto passava pelo andar de oncologia, onde Amélia passara seus últimos meses, ele viu um rosto familiar. A doutora Rachel Chen, a oncologista de Amélia. Ela estava falando com um jovem casal, sua expressão compassiva, mas séria. Júlio ficou para trás, observando a cena. A mulher estava claramente nos primeiros estágios do tratamento contra o câncer, a cabeça envolta em um lenço colorido, semelhante aos que Amélia costumava usar. Seu marido segurava sua mão com força, seu rosto uma máscara de preocupação e amor. E a visão atingiu Júlio como um soco físico. Deveria ter sido ele com Amélia, presente, preocupado, amoroso.
Em vez disso, ele estava planejando férias com Sarah, gastando o dinheiro de Amélia em luxos enquanto ela lutava por sua vida sozinha. Oh, Sr. Harrison. Ela se virou para encontrar a doutora Chen parada atrás dele, sua expressão cautelosa. Doutora Chen, eu só... Sei por que você está aqui, disse ela em voz baixa. A cerimônia, eu também falarei. Ela fez uma pausa examinando seu rosto. Você parece diferente. Eu sou diferente, respondeu ele. Tarde demais, mas diferente. A doutora Chen assentiu lentamente. Amélia costumava falar sobre você, sabia? Mesmo depois que soube do romance. Ela falava sobre o homem que ele costumava ser, antes que o dinheiro e o sucesso o mudassem. Ela nunca parou de acreditar que aquele homem ainda estava lá em algum lugar. Júlio sentiu seus olhos lacrimejarem. Ele não merecia a fé dela. Não, assentiu a doutora Chen. Não merecia. Mas essa é a questão da fé, Sr. Harrison. Não se trata de merecer. Trata-se de acreditar na possibilidade. Ela checou seu relógio. A cerimônia começa em 2 horas. Você está pronto para encarar todos eles? A GRC, Grande Cerimônia de Lançamento, ocorreu no auditório principal do hospital. O local estava cheio de doadores, equipe médica e representantes da mídia. Na primeira fila estava Olivia, que liderou grande parte do desenvolvimento da ala comemorativa. Ela não olhou para Júlio enquanto ele tomava seu assento designado perto do fundo. O chefe de medicina do hospital abriu o evento com um discurso sobre progresso e esperança. Em seguida, veio a doutora Chen, que falou sobre a coragem de Amélia durante seu tratamento. Finalmente, foi a vez de Júlio. Enquanto caminhava para o púlpito, um silêncio caiu sobre a multidão. Muitos deles conheciam sua história. Havia sido notícia nos jornais locais quando tudo desmoronou. O rico promotor imobiliário que traiu sua esposa moribunda gastou sua herança em sua amante, apenas para perder tudo em um ato de justiça poética. Júlio apoiou as mãos no púlpito, respirando fundo. Em seu bolso, ele carregava a foto surrada do ultrassom que agora levava consigo para todo lado. Hoje ele havia adicionado algo mais. A última foto que tiraram de Amélia, sorrindo fracamente de sua cama de hospital, seus olhos ainda cheios de luz. Meu nome é Júlio Harrison, começou ele com a voz firme. E estou aqui hoje não como uma história de sucesso, mas como um aviso. 1 ano atrás, eu estava neste mesmo hospital, em um quarto lá em cima, e tomei a decisão consciente de trair a pessoa que mais precisava de mim. Eu tinha tudo, continuou Júlio, sua voz ecoando no auditório silencioso. Uma carreira de sucesso, um lindo lar e, o mais importante, uma esposa que me amava incondicionalmente. Amélia era o tipo de pessoa que via o melhor em todos, especialmente em mim, mesmo quando eu lhe dei todas as razões para não fazê-lo. Ele tirou a foto de Amélia no hospital e a segurou para que o público visse. Esta é a última foto tirada de minha esposa. Enquanto esta foto era tirada, eu estava do outro lado da cidade escolhendo joias para minha amante com o dinheiro da herança de Amélia. Enquanto Amélia lutava por sua vida neste hospital, eu estava planejando um futuro com outra mulher. Enquanto ela carregava nosso filho natimorto, um filho do qual eu nunca soube até depois de sua morte, eu estava traindo cada promessa que lhe fiz. Na primeira fila, Olivia finalmente se virou para olhá-lo, sua expressão ilegível. Ao lado dela estava o Sr. Davidson, o advogado que ajudara Amélia a orquestrar seu ato final de justiça. Amélia me deixou 2 coisas em seu testamento, continuou Júlio, sua voz embargada pela emoção. Uma carta e um espelho.
A carta me disse a verdade sobre mim mesmo, verdades que eu estava evitando há anos. E o espelho foi seu golpe de mestre, porque ela sabia que meu verdadeiro castigo não seria perder o dinheiro, ou o estilo de vida, ou mesmo minha reputação. Seria ter que olhar para mim mesmo todos os dias e ver em quem eu me tornei. Ele fez uma pausa, tirando a foto do ultrassom. Este é o filho que perdemos. Amélia carregava este bebê enquanto eu destruía nosso casamento. Ela o perdeu no dia em que descobriu minha traição. Outra vida da qual sou responsável por ter terminado. O auditório permaneceu em silêncio sepulcral. No fundo, vários repórteres escreviam freneticamente. A ala comemorativa. Amélia Torres não é apenas sobre fornecer tratamento a pacientes com câncer. É sobre protegê-los quando são mais vulneráveis. É sobre lembrar que por trás de cada diagnóstico há um ser humano que merece lealdade, amor e respeito. Amélia entendeu isso. Ela viveu isso. E em seu ato final, ela garantiu que seu legado ajudasse os outros quando eles mais precisavam. A voz de Júlio falhou enquanto ele continuava. Agora eu trabalho no Brooklyn, em uma pequena empresa de administração de propriedades. Todas as manhãs eu olho para o espelho de Amélia antes de ir para o trabalho. Todas as noites eu olho novamente antes de deitar. E devagar, muito devagar, estou começando a ver algo diferente no meu reflexo. Não a redenção. Eu não mereço isso. Mas talvez algo parecido com compreensão. Compreensão do que perdi, do que joguei fora e do que nunca poderei consertar. Ele notou o movimento na audiência. Sara havia deslizado para a parte de trás do auditório. Ela parecia mais velha, mais desgastada, mas de alguma forma mais autêntica do que havia sido durante o caso deles. Fiquei sabendo que agora você trabalha no Brooklyn, disse ela em voz baixa. Administração de propriedades, nível inicial, respondeu ele. Ela assentiu. Estou em Nova Jersey, ensinando enfermagem legítima desta vez. Na verdade, voltei para a escola para isso. Bem, isso é bom. Eles ficaram em um silêncio desconfortável por um momento, antes que Sara falasse novamente. Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se nós não tivéssemos... Não, interrompeu Júlio firmemente. Eu não. Porque perguntar isso é perguntar se alguma vez houve uma maneira certa de fazer algo errado. Não havia. Sara assentiu novamente, compreendendo. O espelho, aquele que Amélia deixou para você, você ainda o tem? É a primeira coisa que vejo todas as manhãs e a última que vejo todas as noites. Ajuda? Júlio pensou por um momento. Não melhora nada, não conserta o que fizemos, mas me garante que eu nunca esquecerei. E talvez esse seja o ponto. Enquanto Sara se afastava, Olivia se aproximou. Era o mais perto que estiveram um do outro em meses. Amélia teria apreciado o discurso, disse ela secamente. Não pela desculpa, mas pela verdade. Não espero perdão, respondeu Júlio. Bom, porque você não o terá. Ela fez uma pausa. Mas Amélia acreditava em segundas chances. Não segundas chances para o que você tinha. Isso se foi para sempre. Mas segundas chances para ser alguém diferente, alguém melhor. Ela lhe entregou um envelope. Dentro havia uma chave. A casa em Petrópolis. Vou vendê-la, pensei. Pensei que talvez você pudesse ajudar a mantê-lo, não a possuí-lo, mas simplesmente a mantê-lo vivo para ela. A viagem para a casa em Petrópolis levou Júlio por estradas rurais sinuosas, cobertas pela neve do início da primavera. Haviam-se passado quase 18 meses desde a morte de Amélia e o mundo havia avançado de maneiras sutis e profundas. A ala comemorativa. Amélia Torres agora estava em pleno funcionamento
ajudando dezenas de famílias a navegar suas jornadas contra o câncer. O pequeno apartamento de Júlio, no Queens, havia se tornado lentamente algo parecido com um lar, e o espelho, o último presente de Amélia, havia se tornado menos um castigo e mais um lembrete diário. Ele chegou à familiar casa colonial branca, exatamente quando o sol se punha. Este havia sido seu refúgio de fim de semana, o lugar onde haviam planejado se aposentar um dia. Amélia amava o jardim, passando incontáveis horas cuidando de suas rosas e planejando futuros projetos de paisagismo que ela nunca chegaria a concluir. A chave parecia pesada em sua mão enquanto ele se aproximava da porta da frente. Dentro, a casa estava exatamente como a haviam deixado naquele último verão antes do diagnóstico de Amélia. Sua revista de jardinagem ainda estava em uma pilha arrumada na mesa de centro. Seu cobertor favorito estava estendido sobre a poltrona ao lado da janela. O ar cheirava levemente aos sachês de lavanda que ela costumava fazer e esconder nas gavetas pela casa. Júlio moveu-se lentamente pelos cômodos. As lembranças o invadiram a cada passo. A cozinha onde costumavam preparar o café da manhã de domingo juntos, o home office onde Amélia corrigia trabalhos de suas aulas de literatura enquanto ele revisava contratos de propriedades, o solário onde ela lhe contara pela primeira vez sobre seu câncer e onde ele lhe prometera estar lá para ela. Uma promessa que quebrara da pior maneira possível. Lá em cima, ele parou na entrada do que deveria ser o quarto do bebê. Eles haviam falado em ter filhos por anos, sempre dizendo, um dia, até que esse um dia acabara. Agora, sabendo sobre o bebê que perderam, o quarto vazio parecia outra acusação. Seu telefone zumbiu, uma mensagem de texto de sua terapeuta, a doutora Patterson. Lembre-se por que você está lá, não para se punir, mas para encarar a verdade e seguir em frente. No quarto principal, Júlio encontrou o diário de Amélia de antes de sua doença. Era diferente do diário do hospital que agora carregava consigo. Este estava cheio de vida, esperança e planos futuros. A última entrada estava datada de apenas 3 dias antes de seu diagnóstico. Júlio tem estado distante ultimamente. Trabalho, ele diz. Sempre trabalho. Mas há algo mais, algo que ele não está me dizendo. Eu o vejo checando seu telefone com mais frequência, sorrindo para mensagens que não devo notar. Há momentos em que ele pensa que estou dormindo e sai da cama para atender chamadas no corredor. Eu me digo que é o trabalho, que ele se está apenas estressado com um novo projeto de desenvolvimento. Eu me digo que 15 anos de amor e confiança não podem estar errados. Além disso, logo vamos tentar ter um bebê. Ele será um pai maravilhoso. As palavras ficaram borradas enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Ele sentou-se pesadamente na beira da cama, sua cama, e tirou o espelho de sua bolsa Messenger. Ele o trouxera consigo, sabendo que precisaria dele para este momento. Em seu reflexo, ele viu não apenas a si mesmo, mas o fantasma de quem costumava ser. O homem que estivera naquele mesmo quarto e prometera a Amélia para sempre. O homem que a apoiou nos tratamentos de fertilidade e nas decepções, sempre dizendo, na próxima vez, até que o câncer lhes tirou todos os seus próximas vezes. Uma batida na porta o assustou. Ele desceu as escadas e encontrou Olivia parada na varanda, sua respiração visível no ar frio. Pensei que o encontraria aqui, disse ela, entrando sem esperar por um convite. Kate me contou sobre sua entrevista. Eu precisava vê-la uma última vez, respondeu Júlio antes de você vendê-la. Olivia assentiu, olhando ao redor do espaço familiar. Você encontrou o que procurava?
Encontrei mais do que estava preparado para... Eles ficaram em um silêncio desconfortável até que Olivia falou novamente. Encontrei algo entre as coisas de Amélia, algo que ela queria que você tivesse. Mas eu não estava pronta para lhe dar até agora. Ela tirou um envelope do bolso do casaco. Ela o escreveu no dia em que soube do bebê, antes de saber de Sara, antes que tudo desmoronasse. Júlio pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia fluida de Amélia, o papel amassado como se tivesse sido molhado por lágrimas. Meu queridíssimo Júlio, estou sentada em nosso quarto em Petrópolis enquanto escrevo isto, observando o pôr do sol pintar o céu com cores que me lembram nosso primeiro encontro. Lembra? Nós caminhamos pelo Central Park enquanto as folhas de outono mudavam de cor, e você disse que o céu parecia estar celebrando conosco. Você sempre teve um jeito com as palavras quando queria. Hoje descobri que estou grávida. Nosso bebê milagre, aquele que paramos de esperar há 4 anos. Eu ainda não lhe contei. Queria encontrar a maneira perfeita de compartilhar esta notícia. Talvez aqui, em nossa casa de fim de semana, onde falamos tantas vezes sobre a família que queríamos construir. Mas algo está mudando entre nós, não está? Sinto que você está se distanciando, se tornando alguém que eu não reconheço totalmente. Há momentos em que o surpreendo olhando o telefone, sorrindo para mensagens que não devo notar. Há momentos em que você pensa que estou dormindo e sai da cama para atender chamadas no corredor. Eu me digo que é o trabalho, que ele está apenas estressado com um novo projeto de desenvolvimento. Eu me digo que 15 anos de amor e confiança não podem estar errados. Além disso, logo vamos tentar ter um bebê. Ele será um pai maravilhoso. Escreva esta carta porque quero lembrar deste momento, este momento perfeito e esperançoso antes do que vier a seguir. Porque aconteça o que acontecer, quero que você se lembre quem você é, não quem o mundo pensa que você é, ou quem você acha que precisa ser, mas quem você é no seu coração. Eu te amo, Júlio. Eu te amo o suficiente para perdoar o que quer que venha. Eu te amo o suficiente para acreditar que você encontrará o caminho de volta para si mesmo, mesmo que eu não esteja lá para ver. Sempre sua, Emily. Júlio desabou no chão, a carta apertada contra o peito. Olivia o observava, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. Ela nunca a enviou, disse Olivia em voz baixa. Ela soube de Sara no dia seguinte. Tudo mudou depois disso. Por que você está me dando isto agora? Perguntou Júlio com a voz rouca. Porque Amélia estava certa em uma coisa. Você encontrou o caminho de volta para si mesmo. Tarde demais para ela. Tarde demais para o bebê. Mas talvez não tarde demais para outra coisa. O que você quer dizer? Olivia respirou fundo. A ala comemorativa. Eles estão começando um programa para famílias de pacientes com câncer. Grupos de apoio. Recursos de aconselhamento. Eles querem que alguém converse com as famílias sobre o que não fazer. Sobre como estar lá para seus entes queridos. Eles querem você. Júlio olhou para ela com incredulidade. Eu, depois de tudo o que fiz? Por tudo o que você fez, e tudo o que você fez desde então, você é a prova viva do pior e do melhor da natureza humana. Ela fez uma pausa. Amélia gostaria que você fizesse isso. Júlio voltou a pegar o espelho, estudando seu reflexo sob a luz moribunda. O rosto que lhe devolvia o olhar era mais velho, mais triste, mas de alguma forma mais real do que estivera em anos. Eu farei, disse. Finalmente não pela redenção. Eu não mereço isso, mas pela verdade. Por Amélia, Olivia assentiu.
A casa vai para o mercado na próxima semana, mas o jardim da Emily... Pensei que talvez você pudesse ajudar a mantê-lo, não a possuí-lo, mas simplesmente a mantê-lo vivo para ela. Enquanto caminhavam pela casa pela última vez, apagando luzes e fechando portas, Júlio parou na soleira do quarto do bebê. Você acha que ela sabia? Perguntou ele sobre ela ter planejado tudo com o espelho, com o testamento. Você acha que ela sabia que eu finalmente entenderia? Amélia sempre viu o melhor nas pessoas, respondeu Olivia, mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. Ela tocou brevemente seu braço, o primeiro contato voluntário que iniciara desde a morte de Amélia. Não desperdice a fé dela em você. Não de novo. Lá fora, a neve havia começado a cair novamente, cobrindo o jardim adormecido de Amélia com um manto branco. Júlio guardou a carta cuidadosamente no bolso, ao lado da foto de ultrassom, que agora carregava sempre. Em seu outro bolso, o espelho pressionava contra seu coração como um lembrete. Adeus, Amélia, sussurrou para a casa vazia. Sinto muito por não ter conseguido ser quem você precisava que eu fosse quando importava, mas eu lhe prometo, eu juro, que serei quem você sempre acreditou que eu poderia ser. Todos os dias, pelo resto da minha vida, olharei para o seu espelho e tentarei ver o que você via. Enquanto se afastava, a casa ficando menor em seu retrovisor, Júlio sentiu que algo mudava dentro dele. Não o perdão. Ele nunca se perdoaria. Não a redenção, que não era dele para reivindicar, mas talvez algo parecido com um propósito, uma oportunidade de transformar sua maior vergonha em algo significativo, para ajudar os outros a evitar seus erros, para manter vivo o legado de Amélia de maneiras que ela poderia ter desejado. Histórias como esta têm o poder de tocar o coração e iluminar a mente. Se você se emocionou, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos desta jornada emocionante. Sempre há outra história que pode alegrar seu dia. E quem sabe, o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa. Clique agora e nos vemos lá.